Seja bem-vindo a você que vai assistir a gravação dessa aula aqui, seja bem-vindo a você que está entrando aqui comigo agora para assistir ao vivo nossa primeira aula de 2024, renovadas as energias aí do Ano Novo, do Natal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E eu gosto sempre de responder a primeira pergunta que vem, que é: por que só bebês típicos, Thiago? Porque os bebês atípicos podem se beneficiar das coisas que eu falo aqui? Podem, só que não pode se basear só nisso. O bebê atípico, ou seja, o bebê que tem uma síndrome genética ou uma disfunção neurológica, ele precisa de estimulação precoce acompanhada semanalmente pelo fisioterapeuta, que vai trabalhar os movimentos desse bebê atuando ali com ele semanalmente, um neuropediatra que vai acompanhando essa evolução. Então isso não pode ser deixado de lado para um bebê atípico. Mas os bebês típicos atrasam o seu desenvolvimento. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, boa noite. Os bebês típicos atrasam o seu desenvolvimento muitas vezes por fatores ambientais. A maioria das vezes é por fatores ambientais. E como eu sou profissional de educação física e não fisioterapeuta, apesar de muitas de vocês acharem que eu sou médico e me chamarem de doutor, não sou doutor, eu não sou médico, sou profissional de educação física e trabalho com desenvolvimento motor infantil. Então, eu acabo trabalhando muito aqui nessa página os fatores ambientais que atrasam o desenvolvimento motor. Então, são coisas que a gente, sem perceber, faz ou deixa de fazer, que acabam atrapalhando o desenvolvimento motor do seu bebê. Então, por isso que eu ajudo mães de bebês típicos, porque a gente, com essas mudanças, com essas modificações no ambiente ou com essas modificações em nós mesmos, a gente consegue cuidar para recuperar um atraso motor que esteja acontecendo ou evitar que algum atraso motor apareça no decorrer desses primeiros 2 anos do bebê. Isso, aqui a gente acaba falando bastante dessa primeiríssima infância, que é de 0 a 2 anos. Certo? Então, porque... Só juntando essa resposta aqui, por que o atraso motor acontece no bebê? Por 3 motivos. Parte biológica, que é o que eu falei que o bebê atípico tem, então a parte biológica dele não está ok, tem alguma questão ali, síndrome genética, disfunção neurológica. Parte ambiental, o ambiente onde esse bebê está inserido tem... No momento em que ele está, no processo de desenvolvimento em que ele está, na etapa de desenvolvimento em que ele está, não está propício para ele se desenvolver. Se ele está querendo engatinhar, o ambiente não proporciona ele engatinhar da forma correta. Se ele está na fase de andar, o ambiente não é propício para ele andar. Então, o ambiente interferindo nesse processo. Ou o terceiro item é o cuidador. Então, quem fica com esse bebê a maior parte do tempo? Se é mamãe, se é papai, se é vovô, se é vovó, se é babá, o cuidador às vezes não conhece coisas, às vezes o ambiente está propício, mas o cuidador está sempre com o bebê no colo. E aí passa os primeiros 6 meses com o bebê no colo com medo de deixar ele ali no chão ou de barriga para baixo, porque acha que vai causar algum transtorno para o bebê. Então o cuidador também é um fator que pode atrasar o desenvolvimento motor do bebê. Então, por isso, essas diferenciações são importantes da gente falar no início. E o tema de hoje é uma pergunta que foi feita agora, recentemente, na nossa caixa de perguntas, que foi aberta hoje, meio-dia. Então, faz diferença o bebê não engatinhar? Eu escolhi ela também já para a gente conversar na live. Eu ia falar de outra coisa, mas quando eu vi essa pergunta, eu disse, não, essa pergunta sempre aparece sobre o engatinhar. E é muito boa essa pergunta, né? Se faz diferença ou não o bebê engatinhar. Por que essa pergunta é bem recorrente? Porque tem bebês que a gente pode fazer de tudo, promover o melhor ambiente do mundo para o bebê engatinhar e ele não vai engatinhar. Porque de 7 a 10% dos bebês no mundo não engatinham e não tem o que fazer. Mas tem uma porcentagem de bebês bem alta que não engatinha por causa dessas questões que eu falei aqui antes, fatores ambientais ou fatores do cuidador. Ou o cuidador não está sabendo trabalhar com esse bebê ali, estimular esse bebê nessa fase do engatinhar, ou às vezes nem sabe que fase é o engatinhar, e já acaba estimulando o bebê a andar, e ele está numa fase para ficar livre no chão para engatinhar. Ou
o ambiente também não está adequado. Um bebê que passa muito tempo em cercadinho ou chiqueirinho, ele tem um limite, a área dele ela é limitada. E com área limitada, a tendência é de a gente não desenvolver essa questão aí do engatinhar. Mas aí, faz diferença o bebê pular ou engatinhar? Faz diferença. Tá? Você vai ver. Você vai conhecer pessoas que vão dizer assim: ah, mas olha só, eu engatinhei e tô aqui, tá tudo bem. O bebê da minha vizinha engatinhou e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem, pulou, engatinhar, pulou. Vamos prestar atenção em algumas coisas que vêm depois. Tá? Mas tá tudo bem, beleza. Agora a gente não pode deixar de lado os benefícios do engatinhar. Então por isso que a gente tem que fazer um esforço a mais para nesse momento entender que momento o bebê vai passar do sentar para o engatinhar e promover o máximo possível o ambiente para ele engatinhar. Que nem o exemplo que eu dei aqui, o cercadinho, o chiqueirinho. É importante ali, às vezes eu cuido sozinho do bebê aqui, eu preciso colocar ele no cercadinho para ir no banheiro. Para fazer uma ligação, eu preciso. Beleza, mas a gente não pode fazer com que aquele ambiente ali, aquele cercadinho, aquele chiqueirinho seja a maior parte do dia. Que a gente vai estar trancando esse engatinhar de acontecer. E o que acontece nesse engatinhar? No engatinhar do bebê, acontece uma distribuição das cargas antes dele ficar em pé. Cargas, eu digo, do peso do corpo dele. Ele vai entendendo o corpo dele no chão. Ele vai entendendo essa mão no chão, esse punho no chão. Ele vai adquirindo força nesses músculos de antebraço, de mão, de dedos. Ele vai entendendo a noção espacial de profundidade. Ele está engatinhando, ele chega até o lugar onde ele quer ir, ali engatinhando, se ele for a mais, se ele não frear, ele bate com a cabeça. Se ele for a menos, ele não chega lá. Então ele vai, se ele estica, essa coordenação olho-mão, de esticar o bracinho para pegar alguma coisa, está na posição de 4 apoios de gato, mas vai lá, busca com a mão alguma coisa e entende essa profundidade dos objetos, das coisas. E vai adquirindo essa força nas mãos. E essa força nas mãos vão ser importantes aonde depois? Na pega de um lápis. Muitas vezes a gente não faz ligação de uma coisa com outra que vem lá na frente. Então lá na fase da alfabetização, lá com 6 anos, uma pega de lápis ela é melhor. Ela vem com mais qualidade, com mais consciência, quando um bebê teve a possibilidade de engatinhar, explorou bem essa mão no chão, fortaleceu bem essa musculatura, ele tem uma qualidade de pegar no lápis depois, lá com 5, 6 anos melhor. Isso foi provado cientificamente através de estudos já. Então, mas o bebê que não engatinhou vai chegar lá e vai aprender a escrever também? Vai aprender a escrever. Talvez com um pouco mais de dificuldade? Talvez com um pouco mais de dificuldade. Todos vão aprender com mais dificuldade? Não, nem todos. Porque a ciência ela faz isso, ela não estuda um indivíduo, ela estuda um grupo de indivíduos. E estudando grupos de indivíduos, ela viu que, em média, bebês que engatinhavam tinham uma facilidade melhor depois na fase da alfabetização, 5, 6, 7 anos, para pegar o seu lápis e escrever. Teve uma facilidade maior. Mas teve alguns bebês que não engatinharam e também fizeram isso com facilidade? Sim, claro que teve. São os bebês fora da curva. Mas a ciência estuda a média. E a média mostrou isso. Então é uma questão que a gente às vezes não liga os pontos lá, que é uma coisa que acontece lá entre 7 e 11 meses, que é a janela de oportunidade do engatinhar, e vai fazer diferença lá com 6, 7 anos. Já passou, já foi tanto tempo, está lá para trás e a gente acaba não percebendo, mas a ciência está de olho nessas coisas e já viu essa questão aí. Outra questão, o engatinhar é o primeiro momento onde o bebê vai fazer a alternância entre joelhos, entre mãos, esses dois lados do corpo, dividir o corpo do bebê no meio, então vai o joelho direito, o outro fica para trás, vai o joelho esquerdo, o outro fica para trás. Essa alternância
ela vai dando bagagem lá no programa motor do bebê, que vai ajudar ele aonde? No próximo passo, que é o andar. O primeiro lugar onde o bebê vai receber os benefícios desse movimento alternado é o andar. Porque o andar, ele vai começar a fazer a marcha também, um pé na frente do outro, e essa alternância acontecer. Mas primeiro ele distribui as cargas ali nos joelhos, nos quadris ali, para depois em pé na vertical, como é muito mais difícil distribuir nos tornozelos, lá embaixo também, nos pés. Então um equilíbrio de um bebê lá na fase do andar, ele pode ser otimizado pelo engatinhar que vem antes. E aí você sempre pode me falar, mas Thiago, o meu bebê não engatinhou e andou super bem. É o mesmo exemplo que eu falei antes. Claro que vão ter bebês que não engatinharam e andaram super bem. Mas a ciência estuda a média dos bebês. E o que ela viu, na média, os benefícios do engatinhar facilitarem algumas coisas que vêm depois. Às vezes a gente lá depois, quando está aprendendo a andar de bicicleta, vê que tem dificuldade de andar de bicicleta. Está difícil de acontecer essa andada de bicicleta. Por que será? Aí a gente começa a voltar atrás no tempo e fazer perguntas, perguntar algumas questões e vai lá ver que o bebê, dá um checklist lá, não engatinhou. Então tá, vamos trabalhar algumas estratégias aqui um pouco melhores para ajudar nesse andar de bicicleta. Vai ter um pouco mais de dificuldade? Tende a ter mais dificuldade. Não é certeza que vai ter mais dificuldade, mas tende a ter mais dificuldade. Então, o engatinhar vai trazendo esses benefícios a médio e longo prazo. Por isso que a gente tem que, o máximo possível, oportunizar um ambiente onde o bebê vai engatinhar. E quando é que isso acaba não acontecendo? Quando o bebê não tem, nessa fase, onde é a janela de oportunidade do engatinhar, entre 7 e 11 meses, não tem oportunidade de ficar bastante tempo no chão. Chão livre mesmo. Essa é a hora que todo mundo quer pegar o bebê e ajudar ele. Tá vendo que ele está querendo se deslocar até um lugar, e aí já pega ou traz o objeto que ele está querendo chegar até ele, ou leva o bebê pela mãozinha, porque ele já tem força nas pernas para ficar em pé com a sua mãozinha. Muitos bebês já têm nesse período. E aí leva o bebê. Então essa facilitação, essa ajudinha de ir para um lado, de buscar o objeto e entregar na frente. E parece simpática essa ajudinha, mas ela é prejudicial para essa fase do bebê, onde ele precisa resolver situações, resolver seus problemas ali. Ele precisa chegar até aquele objeto que está longe, incentive ele, dê suporte a ele, mas ele tem que chegar lá por sua própria conta. Né? Chorou, reclamou, a gente acolhe. Mas ele está ali matutando, tentando resolver como chegar lá, a gente só apoia. E não tem nada dessa. Eu vejo muita gente falar assim, coitadinho, coitadinha. Porque quando a gente acaba fazendo isso com os bebês, não deixa ele se virar para ir até ali. Vai lá. Papai tá te olhando, mamãe tá te olhando. Aí sempre aparece alguém para dizer, coitadinho, dá para ele. Mas é nessa fase que o bebê tem mais sede de aprender como se virar, como se movimentar, como chegar lá. Para ele é um desafio bacana essa exploração. Esses dias eu postei aqui, agora faz pouco tempo, se você olhar umas 2, 3 postagens para trás minha aqui no meu Instagram, aqui, você vai ver um bebê sozinho, tentando colocar uma poltroninha pequenininha ali, um banquinho de estofado, perto de um armário para conseguir subir nele e olhar em cima do armário. Mas quem está filmando ali, que é o pai ou a mãe, só vai ali olhando o bebê e interfere o mínimo possível naquela tarefa. O bebê está reclamando? O bebê está chorando? Não está. Então interfira o mínimo possível. Deixa o tempo do bebê maturar essa ideia,
aprender com seus erros. Ele vai estar errando. Ele não está encaixando direito as coisas. É a primeira vez que ele está fazendo isso. Segunda, terceira. Nenhuma coisa que a gente faz, nós adultos, pela primeira vez, sai perfeito, 100% perfeito. As repetições são importantes para a aprendizagem. A aprendizagem motora, no caso que a gente fala aqui, né? Basicamente, a aprendizagem motora. As repetições são importantes. Para as repetições acontecerem, a gente tem que dar espaço. E para a gente dar espaço, a gente tem que interferir o mínimo possível. E uma das coisas que eu mais trato aqui nesse perfil, nos canais, onde eu converso com vocês, é a questão desses fatores ambientais. Da gente estar sempre interferindo. Está sempre interferindo. Quer coisa mais frustrante do que você estar encarando um desafio e alguém vai lá e resolve para você? Nessa fase aí que o bebê está sedento por informações, onde o maior número de conexões neurais estão se formando, aí você vai lá e resolve o problema que ele tinha ali para resolver? Não é por aí. Não é por aí. A primeira poda neural acontece lá depois dos 3 anos. Até os 3 anos, não existe... O que é poda neural? Poda neural são momentos que a gente tem ao longo da vida, onde algumas informações têm que ser substituídas por outras. Basicamente, a caixinha está lotada, a gente tem que tirar algumas para colocar outras na caixinha. A grosso modo falando, é isso aí. Então, até os 3 anos não é poda neural, é tudo absorção de informação. Então, quando a gente começa a resolver questões para o bebê, que nem essa, o bebê vai só perdendo de absorver informações. Né? E não pode confundir isso com não dar atenção. A gente está sempre ali, dando suporte, dando apoio, acolhendo. Mas a gente tem que esperar um tempinho para ver o bebê resolver essas situações. E engatinhar é isso. No engatinhar, a mão às vezes não vai sair correta logo de início, né? O bebê vai estar lá de barriga para baixo, ele vai fazer uma esfinge, ele vai tentar puxar um joelho. Uma perninha pode ficar trancada ali num brinquedinho, numa almofada ali por onde ele estiver passando. E a gente tem que permitir com que ele explore, com que ele mude ali a situação, tente uma nova, erre. Quando eu vejo um bebê ali explorando seus movimentos, daí ele erra uma mãozinha e tomba um pouquinho para o lado, mas ele não chorou. Ele tombou para o lado porque ele errou a mão no chão e ele está vendo como é que ele resolve aquilo ali. Qual é a atitude das pessoas em volta? Vamos ajudar ele. E se eu estou junto lá, eu digo ali, calma, espera um pouquinho, vamos ver como é que ele vai. E às vezes parece que eu sou, nossa, olha ali, não quer ajudar o bebê, mas ele está desenvolvendo, isso vai ser benéfico para o resto da vida dele, para o futuro desse bebê. E o bebê vai lá e vê como é que faz para sair daquele brete que ele se enfiou ali, daqui a pouco ele faz uma força aqui, apoia a mão de novo, ergue de novo e conquista mais essa informação no programa motor. Mais uma informação é conquistada e é colocada lá dentro e ele nunca mais vai esquecer. Sempre que ele passar por aquele problema, ele tem lá essa informação guardada para usar e resolver. E aí, lá na frente, a gente vai ter diferenças entre pessoas que têm facilidade com seus movimentos, com coordenação motora, com equilíbrio, e pessoas adultas lá na frente que são conhecidas como serem descoordenadas, por derrubarem tudo da mão, por não conseguirem praticar esportes, por não se darem bem em nenhum esporte, por não se dar bem em dançar, porque não tem muita coordenação motora. Mas essas diferenças lá da frente são baseadas no que a gente faz lá desde o início. Um programa motor recheado de informações de movimentos para se usar na hora que precisar, ou um programa motor só com básico, só com o pacote básico da NET ali. Né? Só os canais ali que quase ninguém quer. Só o que precisa para a gente olhar alguma coisa. Né? Ou aquele pacotão completo que vem lá com todos os movimentos, todas as resoluções de problemas. Mas, para ter esse pacotão completo, a gente tem que também nos desafiar, permitir com que o bebê faça seus movimentos. Então,
que eu dei de exemplo aqui dos benefícios do engatinhar? Por que é importante, por que faz diferença? Né? Falei da escrita, na fase de alfabetização, falei na pega do lápis, falei no engatinhar, no andar de bicicleta, a questão da alternância, depois, né, a importância da alternância. Falei justamente do andar ser um andar com melhor equilíbrio, com uma melhor consciência espacial, para posicionar seu pé de forma melhor. Né? Então, todos esses benefícios auxiliam o bebê que engatinha. E o bebê que não engatinha, que pulou essa fase, o que a gente faz? Ele vai precisar de uma força a mais para conseguir alcançar. Ele tende a precisar de uma força a mais para conseguir encarar esses desafios. E se ele não tiver esse suporte, essa força a mais, ele passa batido por algumas questões que vão afetar ele lá na frente, lá que nem esses exemplos que eu dei da vida adulta aí. Né? Então, muita coisa tem nesse recheio do engatinhar que acontece ali em média entre 7 e 11 meses. Muita coisa para aproveitar o bebê e a gente cuidar isso. Uma questão também do engatinhar também, tem muitas questões que vêm com relação a isso, a não gostar de ficar de barriga para baixo. Né? Então, o bebê que não gosta de ficar de barriga para baixo, a engatinhar começa da posição de barriga para baixo, né? Vira uma esfinge, depois vem um joelho e assim vai. Então, ou bebês que já estão na posição de 4 apoios, mas ficam presos naquele vai e vem, né? Que não sai nem para frente nem para trás. Ou os que vão só para trás. Tem de tudo que é tipo. Né? Então, assim, a gente nessa fase do engatinhar, todo mundo aqui já entendeu, quem está vendo desde o início, que o lance é a gente dar trabalho para o bebê nesse momento. Né? Não facilitar as coisas para ele. Então a gente precisa ter o quê? Alguns objetos ou brinquedos que sejam atrativos para o bebê. Se eu quero que o bebê desloque do ponto A ao ponto B no chão, e ele está ali parado e não vai nem para frente, então a gente tem que encontrar o que atrai a atenção dele, o que vai fazer ele ter muita vontade de vir do ponto A ao ponto B, aonde ele está e aonde eu estou. Então a gente tem que... E esses atrativos vão mudando muito. Né? O que era atrativo para o bebê antes, há um mês atrás, já não é hoje. Às vezes nem é um objeto, às vezes nem é um brinquedo, às vezes é você mesmo. Agora ele se sente atraído mais por pessoas do que por objetos. Então você ali no chão com uma média distância pode ser um atrativo novo que vai dar vontade de vir para frente. Mas a dica de ouro, que eu sempre entrego assim, acabo entregando ela, que eu gosto dela, é o espelho. Eu já vi muita mãe se dar bem com essa dica do espelho aí. De vir falar comigo na caixa de perguntas, de vir no direct, meu Deus, Thiago, meu bebê não sai da posição e tal, já está com tantos meses. Traz o espelho lá, deixa o bebê lá olhar o reflexo dele, vamos ver, é uma coisa diferente. Ele olha aquele reflexo dele, dá vontade de ir próximo, ver o que é aquela novidade ali, o que está acontecendo aí. 90 e poucas% das vezes a dica do espelho funciona. Pode aparecer alguém que vai dizer aqui no universo de 17 mil mães que estão me acompanhando aqui, pode aparecer uma que vai dizer, fiz a dica do espelho e não serviu para nada. Pode acontecer, mas da minha experiência eu vejo que 90 e poucos% das vezes funciona. O bebê que não tem interesse no seu reflexo no espelho é difícil da gente encontrar. Então, essa questão dos atrativos, como é que a gente vai chamar a atenção do bebê para ele deslocar, é uma coisa interessante também, é uma técnica importante. E aí a gente começa com distâncias curtas, para esse bebê ganhar confiança, e a gente vai aumentando aos pouquinhos essas distâncias, e assim o bebê vai ganhando confiança, ganhando equilíbrio, ganhando consciência espacial e sabendo posicionar sua mão melhor no chão, seu joelho melhor no chão e vai deslocando. Aí outra questão que me falam assim, mas o meu bebê quer ficar de pé já.
Ele não engatinhou e quer ficar de pé. Aí nós temos duas situações. Que idade ele tem? Ah, o meu bebê tem 8 meses, não engatinhou e quer ficar de pé. Deixa esse bebê livre no chão. Ah, se ele fica de pé porque ele vai lá se segura na borda de um sofá e ficou de pé ali, tudo bem. Pode ficar de pé, não precisa tirar ele da posição. É uma conquista dele, ele ficou de pé ali, tá tudo bem. Mas ele precisa ter a liberdade para, se ele quiser sair do sofá e ir para outro lugar, ele vai ter que se deslocar. Se ele sozinho, com 8 meses, sair da borda do sofá e se deslocar caminhando sozinho, sem a ajuda da sua mão, sem a ajuda de nenhum objeto, sem a ajuda de nenhum carrinho, andador, nem nada disso, aí é um menino ou menina prodígio. Agora, o que eu vejo na prática beleza, quer ficar em pé ali, gostou de ficar em pé, e é muito mais legal ficar em pé, ficou em pé na borda do sofá. Agora quer ir lá pegar um brinquedo que está longe, vai sentar com a bundinha na fraldinha ali no chão, virar o corpo, fazer a transição e engatinhar até o lugar onde quer. Se tem liberdade para isso, normalmente é o que acontece. E aí já vai trabalhando o engatinhar ali. Agora, se já pega nessa fase e começa a fazer essas coisas que eu falei antes, de botar em andador, ou carrinho que empurra, ou pegar na mão, aí sim, aí o ambiente você não está propiciando para aquela fase que é do engatinhar. Realmente ele vai pular essa fase, ele tende a pular essa fase. Porque você está já incentivando outras questões, né? Ah, mas a segunda opção que eu falei, o bebê tem 12 meses. Aí realmente a chance de não engatinhar é grande, porque daí já está mesmo com uma idade que já está dentro bem da janela de oportunidade para andar, já passou a janela do engatinhar, e realmente esse bebê pode ser um bebê que ficou lá naquela estatística ali entre os 7 e 10% dos bebês no mundo que não vão engatinhar de jeito nenhum. Nem que a gente tente de tudo que é forma, né? Então, essa é a questão que a gente mais, essas questões que eu acho que a gente mais vê no dia a dia, na prática, sobre o engatinhar, o pular o engatinhar, né, os benefícios ou o que pode prejudicar depois. Então a gente tem que tentar trazer esse ambiente mais acolhedor possível para o que o bebê está tentando desenvolver ali. E aí tem vários tipos de engatinhar também. Muita gente me pergunta, o meu bebê só se arrasta, que nem um soldadinho. Ou o meu bebê, ele bota o joelho no chão, mas uma perna passa reto por fora. Então, assim, tem vários tipos. A gente tem que entender que no início do processo, o engatinhar eu já falei aqui, ele tem uma janela para acontecer, tem um limite inferior e um limite superior. Também a gente já conversou aqui que o aperfeiçoar dos movimentos acontece por repetições. Então ele precisa de várias repetições até ele ficar bom, até ele ficar excelente. Então a gente tem que ter uma ideia assim tranquila, que quando o bebê começar esse processo, não vai sair o engatinhar perfeito. Ele vai estar escolhendo como colocar esse pé. Então pode acontecer de só se arrastar com os braços? Pode, as pernas estão um pouco mais fracas, pode acontecer. A gente tem que ver que essa evolução vai acontecendo semana a semana. Se ficar só no arrastar 4 meses, aí cuidado, vamos falar com o pediatra, vamos fazer uma avaliação melhor de vários itens e tudo mais. Agora é só o início que ele se arrasta ali, as primeiras semanas, e aí a gente vê que vai melhorando esse movimento aos poucos, está tudo bem. Aquela perna passa por lado, um joelho vem, a outra perna passa por fora, um joelho vem, é uma simetria. Conversa com o pediatra, vê o que está acontecendo na simetria, mas tende, se não tem nenhuma coisa a mais ali, tende a se organizar com a liberdade no chão. Então tem vários tipos, tem os que pulam sentado, vão sentado, tem os que não botam o joelho no chão, que a gente chama do engatinhar de urso. Fica com as mãos e fica com os pés e os joelhos se afastam do chão. Às vezes tem ali uma sensibilidade tátil nos joelhos um pouquinho mais forte, não quer encostar os joelhos.
Mas se a gente deixar esse período, essa janela de oportunidade para engatinhar bem livre no chão, a tendência é a gente ver o bebê refinando seus movimentos, melhorando seus movimentos e deixar o engatinhar cada vez melhor, com mais consciência corporal, para ele usar tudo isso que ele vai guardar nessa caixinha de informações no cérebro em qualquer momento da vida dele para frente. Tá certo? Muito obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui que eu passei e não tinha visto. Minha bebê está com 9 meses e não engatinhou até agora. Então, ela usou suspensório de Pavlek e isso tem alguma coisa a ver? Não quer dizer. O que acontece? O engatinhar, como eu falei aqui, ele tem uma janela para acontecer. Essa janela entre 7 e 11 meses, mais ou menos 7 a 11 meses. Ah, meu bebê tem 11 meses e 2 dias. Calma. É uma média ali. Tá? Uns bebês pode ser um pouco antes, outros bebês pode ser um pouco depois. A sua bebê está bem no meio. Não tinha visto essa pergunta antes. Não tinha respondido antes. A sua bebê está bem no meio da janela de engatinhar. Tem chão ainda pela frente para justamente fazer o que eu falei aqui, refinar os seus movimentos. E melhorando ele com o tempo. Tendo um ambiente bacana, o cuidador estando ok, e a biologia do bebê estando ok, tem toda a condição de ir repetindo, explorando, refinando, melhorando os movimentos. Porque ainda tem meses pela frente até fechar a janela de oportunidade de engatinhar, que fica entre 7 e 11 meses. Então, a gente tem que ir vendo a evolução. Ela tem que ir aos poucos vendo que no chão ameaça algumas transições de se deslocar. Se a gente não vê evolução acontecendo, voltar no pediatra, fazer uma avaliação, onde ele não vai olhar só o item do engatinhar, vai olhar uma série de itens na sua bebê e aí vai ver se vai encaminhar para uma estimulação precoce com fisioterapeuta ou não. Ou também pode acontecer de pular o engatinhar. Mas está bem no meio desse processo, tem chão ainda pela frente. Só tinha essa pergunta. Muito obrigado. Opa, tem mais uma aqui que apareceu. Minha bebê tem 1 ano e 1 mês. Engatinha bastante e sobe nas coisas. Beleza. Fica de pezinho, mas não quer andar. Fica molengo quando pego nas mãos. É normal? É normal. É normal sim. A janela do andar ela é muito maior para acontecer. Ela vai lá de 9 meses de idade até 1 ano e meio, até 18 meses. Então também está ainda no meio, no início desse processo de aprender a andar. Eu já vi esse caso sim já, de pegar e ficar molenga. Mas ficou em pé sozinho, né? Fica de pezinho sozinho. Então tem força. Não tem nada de hipotonia muscular nem nada disso. Ficou em pé sozinho? Fica, tem força para ficar. Mas quando pega, amolece. Que é moleza. Mas enfim, é normal. Tá? É normal acontecer isso aí. Tem que deixar livre no chão bastante. Aquilo que eu falei lá no início. O ambiente cuidador. Deixar o ambiente, explorar bem o ambiente. Com bastante liberdade no chão. Para resolver esses problemas ali que está tentando encarar do andar. E o bebê já sabe direitinho quem é que vai já pegar ele e quem não vai. Daí ele já vai ficando molenga com quem ele sabe que vai receber uma pegada ali. Tá certo? Mas tá tranquilo nessa idade. Pode ficar tranquila, Viviane. Viviane. Tá certo, então. Muito boa noite, muito obrigado. Nossa primeira de muitas aulas, hein? Essa primeira de 2024, vão ter muitas aí. Muito obrigado pela parceria, pela participação. E vamos com tudo. Tô meio improvisado hoje aqui, a gente se mudou de casa, estamos meio improvisado. Tô no quarto aqui da Júlia. E vamos que vamos aí, que nós vamos só melhorar nossas aulas aí ao longo do ano, tá certo? Obrigado por tudo aí.
Hoje é quinta-feira, até me perdi na semana. Hoje é quinta. Boa semana bom restinho de semana, bom final de semana para você, suas famílias, seus bebês. E segunda-feira às 9 a gente retoma, que não teve nas últimas 2 segundas, que era Natal e Ano Novo. Segunda-feira agora às 9 a gente retoma a nossa aula de segundas-feiras. Tá certo? Às 9 da manhã. Valeu, até!